A gente vai falar agora sobre carnaval e prevenção de abuso sexual, sobretudo de crianças e adolescentes. E tem música, viu? Neste carnaval o amor é o balancê. Respeito e carinho é o que se quer ter. Não deixe o abuso prevalecer. Diz que sim, diz que sim, diz que já pra proteger. Diz que sim, diz que sim. A nossa convidada é a diretora-presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, porque pelo menos 5 instituições que lutam pela prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes se uniram nesse carnaval para lançar uma campanha contra o abuso de jovens. E a Luciana Temer é a representante de uma dessas instituições. Bom dia, Luciana. Prazer em falar com você. Bom dia, Michele, Nonato. Bom dia aos ouvintes. Bom, queria saber primeiramente, né, quais são essas instituições que formam essa grande aliança. E essa marchinha que a gente ouviu foi justamente para dar início a essa campanha agora no Carnaval? Isso, exatamente. Na verdade, são muitas organizações da sociedade civil, né? Entre elas, o Liberta, a Childhood, o Faça Bonito, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Brasil, o ECPET e tantas outras, a Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência Sexual contra violências em geral contra crianças e adolescentes. O fato é o seguinte, a gente quis usar o Carnaval, que é essa festa tão bonita e tão importante do Brasil, né, para falar sobre prevenção de violência sexual contra crianças e adolescentes. E muito engraçado, viu, Nonato e Michele, que quando a gente inventou essa história, todo mundo olhava para a gente e falava, vocês estão malucos? Como é que a gente vai juntar carnaval, que é uma coisa festiva, com violência sexual, que é um tema tão difícil? E tá aí, a gente pôde ouvir um pedacinho dessa marchinha, tá com uma letra muito bonita, a gente convida todo mundo a entrar no Instagram do Liberta, do Faça Bonito, dessas organizações, para ouvir a marchinha inteira, que inclusive já tocou nesse sábado, o Sainha de Chita, que é um bloco de crianças tradicional de São Paulo, tocou a marchinha e foi muito importante, muito bonito. Ô Luciana, e aí uma curiosidade, como é que se trata desse tema com criança? Como é que a gente chega nessas crianças para fazer esse trabalho de prevenção, sem, ao mesmo tempo, deixar morrer essa magia que é o Carnaval? Claro. Olha, Nonato, a gente acredita muito, o Instituto Liberta acredita muito em educação, né? Educação lato sensu. Porque eu vou dar um dado aqui para os ouvintes, né? Para quem não sabe, nós temos um número absurdo de crianças estupradas por ano no Brasil. Só do que é registrado são mais de 4 menores de 13 anos estuprados por hora. Então, a gente está falando de uma violência muito, muito grande. E agora, o dado que mais impressiona é que mais de 70% dessas violências acontecem dentro da casa, praticado por familiares. Quando você olha para esse contexto, você sabe que só tem uma coisa que pode proteger essa criança, que é educação, para que ela saiba dizer não para as violências e possa pedir ajuda quando se sente ameaçada por ela. Então, como é que se fala sobre isso com crianças? Nós temos hoje muitos materiais adequados para falar com crianças muito pequenas, de 5, 6 anos de idade, né, até jovens adolescentes. Quem for entrar no site do Instituto Liberta vai ter lá um itemzinho que é como falar. E a gente fez, inclusive, uma seleção de alguns materiais. Porque é lógico que você não vai falar nem sobre violência, nem sobre sexo com uma criança de 5 anos. Mas dá para fazer uma fala de prevenção? Dá. Dá, sem nem a criança entender que está falando disso. Pois é, e então assim, quando a gente fala, por exemplo, dessa campanha, o objetivo justamente é atingir o menor de idade, não necessariamente os adultos que estão à sua volta, ou de forma secundária, talvez, esses adultos, Luciana? Boa, Michele. Eu acho que a gente está falando mais de adultos do que de crianças, aqui nesta campanha do Carnaval, e vou insistir, ouçam a marchinha depois inteira, que é linda, e a gente fala, né, violência sexual, não, isso não combina, mas a verdade é que essa marchinha não é para a criança, é para o adulto, mas tem um objetivo muito maior, que é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil, porque, olha, eu estou dando dados aqui para vocês que eu duvido realmente que a maioria dos ouvintes conheça, né?
E não conhece, porque apesar da gente falar muito sobre muitas questões, como inclusive violência contra a mulher, que é um assunto muito sério, a gente não fala sobre a violência sexual contra crianças. Na verdade, se eu disser para os ouvintes que, olha, a maioria, na verdade, 61,4% de todos os estupros registrados no Brasil em 2022 foram contra meninas, crianças, e não mulheres. E a gente fala, você vê, mesmo na festa de carnaval, a gente não, assédio de mulheres, violência contra mulheres. A gente fala de coisas difíceis no carnaval. Claro. Vamos falar sobre uma coisa que é muito difícil e muito importante. Vamos fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil para trabalhar para que ele não aconteça. Eu só ilustrar o comentário da Luciana, né, Michele, com alguns dados, ó. Denúncias da presença de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet bateram recorde no ano passado, 2023. É o maior resultado da série histórica desde 2006, com 72 mil queixas. É um levantamento da SaferNet. Segundo a ONG, alguns fatores explicam demissões em massa realizadas por Big Techs que atingiram equipes de segurança, a integridade e moderação do conteúdo de algumas plataformas. Então você não tem a vigilância. Proliferação da venda de imagens de nudez e sexo autogeradas por adolescentes e ainda o uso da inteligência artificial para a criação desse tipo de conteúdo. E quando você se referiu às mulheres, 7 em cada 10 mulheres em São Paulo têm medo de sofrer assédio no carnaval. A pesquisa do Instituto Locomotiva, numa parceria com a empresa Question Pro, ouviu moradores de vários estados. A gente pegou um recorte aqui de São Paulo, mas ilustra bem isso tudo que você estava falando anteriormente, Luciana. Perfeito, Nonato. E veja, se a gente juntar todo esse caldo aí de informação que você acabou de dar, a gente pode achar uma solução para isso. E chama informação, para boa parte dos casos. Quer dizer, as crianças precisam de informação, não só informação digital, logicamente, para estar nesse meio virtual, mas os pais precisam de educação. Porque os pais acham que quando o filho está fechado ali no quarto com o computador estudando, ele está seguro, né? Porque ele está dentro de casa. E aí você tem, hoje realmente a gente estava falando de uma violência que é o abuso físico, né, concreto, mas você tem hoje um abuso terrível, que é o estupro virtual, que só tem crescido. E é justamente uma criança, um adolescente, num quarto com um computador ou um celular na mão. Né? Então, a gente precisa educar os pais, a gente precisa educar, na verdade, a sociedade. A sociedade precisa entender os diferentes tipos de violência sexual, precisa entender que quem mais sofre violência sexual no Brasil são menores de 13 anos, então seus filhos e filhas, netos e netas estão em risco se você não olhar para isso, não entender essa violência e poder conversar a respeito dela para prevenir. É possível prevenir, gente, a gente está muito certo disso. Né? Agora, Luciana, para finalizar aqui da minha parte, você mesma disse, né? A maioria dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes acontece dentro do ambiente familiar, da casa, pessoas conhecidas. E o que as pessoas que estão nesse entorno podem fazer? Quais são os sinais de que alguma coisa está errada? E como que elas devem se portar? Deve fazer uma denúncia anônima? Deve procurar, muitas vezes, a mãe da criança que está lá no meio? Às vezes é conivente, às vezes não. Como funciona isso? Olha, é muito complexo, né, Michele? Até porque, veja, quando a gente fala de uma violência que é intrafamiliar, a complexidade aumenta muito, inclusive no quesito denúncia, porque normalmente a família acaba encobrindo essa violência. O que fazer se você sabe de uma violência? Acho que tem alguns caminhos. Logicamente, o que a gente recomenda mais diretamente é que vá a uma delegacia denunciar. E é preciso que se diga que não é preciso ter certeza nem provas. Se você tiver uma informação consistente da criança, por exemplo, você pode ajudar essa criança a fazer uma denúncia. Outro caminho é o próprio conselho tutelar, que cada território tem os seus conselheiros tutelares e que podem ajudar no cuidado e proteção dessa criança. Agora, Luciana, eu não quero me envolver de jeito nenhum, né? Me diz assim, Luciana, eu não quero, mas eu também não quero me omitir, porque omitir é muito sério. Disca 100 e denuncia, porque a denúncia o Disque 100 é um canal de denúncia do governo federal de várias violações, inclusive, principalmente essa. E você não precisa dar o seu nome, né? Você só precisa dar os dados da criança, a localização, e a partir daí, não é uma coisa rápida, imediata, mas vai haver alguma investigação. Agora, você me perguntou, como é que a gente nota que uma criança está sendo vítima de violência? A nossa sugestão
realmente, assim, tem vários sintomas, mas eu não sou psicóloga, então eu tenho dificuldade de dizer, come mais, come menos, dorme mais, dorme menos. Mas eu acho que o melhor é você pegar um livrinho, entra lá no site do Liberta, pega um livro e fala, tô achando que tá uma coisa estranha. Deixa eu ler essa historinha aqui, para ver se essa criança me diz alguma coisa sobre essa historinha. Não é? Porque às vezes a criança não consegue dizer diretamente, até porque às vezes nem entende o que está acontecendo com ela, né? Porque ela não sabe. O que é óbvio para nós, não é óbvio para a criança. Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta, muito obrigado por atender aqui o jornalismo da Nova Brasil. Um ótimo dia para você. Eu é que agradeço a imensa oportunidade. Brasil, vamos falar desse assunto. Bom dia. Muito bom. Obrigada, Luciana. E sobe som, então, para os ouvintes acompanharem um pouquinho mais da marchinha do Carnaval, que justamente alerta para esse abuso, essa campanha Unidos da Proteção. Não deixa o abuso prevalecer. Agora 6h59.